É sempre importante, né? Ouvir os personagens da partida. Ainda mais que o Galo buscou um ponto importante na raça, na garra do... Depois de um jogo tão difícil, né? Tão brigado com uma participação fundamental dos atletas. Eu quero bater na tecla da organização. O trabalho técnico no Atlético, ele tem sido muito bem feito. O Atlético subiu o nível de organização tática e está no momento certo de ascensão tática, de organização, no momento de decisão do mata-mata da Sul-Americana, e avançou porque hoje tem uma equipe melhor, mais bem organizada, e está melhorando sua condição no Campeonato Brasileiro. Por isso também tem demonstrado nos últimos jogos um time com a capacidade de jogar com um a menos, com o mesmo número de atletas, com um a mais também. Então é um Atlético bastante diferente. As escolhas do treinador, de escalações iniciais, pensando sempre no que o adversário pode te trazer de desconforto. Foi assim lá em Sangolquí contra o Del Valle, quando nos surpreendeu e eu discordei da escalação inicial sem o Dudu, e ele me mostrou que ele estava certo. O Atlético fez um jogo muito consistente, o adversário praticamente não finalizou e o Atlético voltou para Belo Horizonte vivo, e aqui teve o Dudu, e aqui o Dudu decidiu o jogo, foi protagonista ao lado de outros atletas, e o Atlético fez uma grande partida. E hoje, quando tira o Dudu no início, dessa vez eu concordei e entendi. Quando perde um zagueiro, ele abre mão do Dudu, cara, não faz sentido você ter o seu jogador que tem a melhor qualidade técnica lá na frente num jogo que você pouco vai atacar, né? Você vai apenas desgastar o cara fisicamente, pode prejudicá-lo para o jogo daqui de Belo Horizonte contra o Bahia, e praticamente num jogo que o Atlético não teria grandes oportunidades, como não teve. Então, acho que o Sampaoli foi muito inteligente, mas sobretudo nas alterações do intervalo. Ele manteve o Atlético uma equipe muito bem organizada defensivamente. A impressão que eu tive durante todo o segundo tempo é que o Inter só faria um gol se o Atlético cometesse um erro, e o Atlético não cometeu esse erro. O Inter até teve oportunidades, muito mais de chutes de fora da área e de bola alçada na área, e aí mérito do Inter também e mérito do Everson, que apareceu muito bem. Mas as alterações foram boas, o Atlético se renovou fisicamente, tornou-se um time mais forte fisicamente, com maior capacidade de sair em velocidade quando recuperasse essa bola, e até criou pelo menos 2 chances de marcar o gol com um jogador a menos no Beira-Rio. Então eu queria destacar, num pós-jogo com tanto assunto de arbitragem novamente, lá no Sul e aqui na nossa mesa da Itatiaia, mas eu gostaria de organizar e de ressaltar e exaltar como o Atlético evoluiu taticamente, como o Galo hoje é um time muito mais organizado. Esse ponto que o Atlético traz tem muito de entrega, tem muito de concentração, mas tem demais de organização tática. É um Atlético bastante diferente. Ô Edu e Thiago, se vocês me permitem, em cima disso que o Edu falou e até em cima do que o Paulo Brax falou, os números mostram os dois lados. Primeiro do que o Edu está dizendo, o Galo completou hoje o seu 30º jogo após a parada para a Copa do Mundo de Clubes. E é um recorte que são 15 jogos, Cuca, mais um do Lucas, que foi aquele jogo do Vitória, e hoje o 15º jogo do Sampaoli. Então são 30 jogos, 15 com o Sampaoli, 15 com a comissão técnica, com o Cuca 14 e um do Lucas, tá? Na era Cuca mais Lucas é 35% o aproveitamento. Na era Sampaoli é 47%. Agora, o que mais impressiona é que nos 15 jogos após a Copa do Mundo de Clubes, o Galo venceu 5, empatou 1 e perdeu 9. Agora o Galo venceu os mesmos 5, mas empatou 6 e perdeu 4. Mas os 4 que ele perdeu foi o primeiro pro Cruzeiro no Mineirão, numa estratégia quase kamikaze, porque era você jogar perdendo de 2-0 na casa do adversário com 60 mil pessoas contra. Perdeu do Botafogo, aquele ponto fora da curva do Fluminense e o Corinthians em Itaquera. Todos fora de casa, tá? Todos fora de casa. E além disso, o Galo tinha um saldo negativo de 7 gols, agora o saldo é 0. Então eu acho que assim, o crescimento, os números mostram que o rendimento do Atlético melhorou com o Sampaoli. No mesmo universo, os últimos 15 jogos da era Cuca, agora nós temos 15 jogos do Sampaoli. E dentro do que o Paulo Brax colocou de desempenho da equipe e o próprio Edu, quando se faz análise, de futuro de competição, principalmente de pontos corridos, esse é um ponto muito importante. O momento. Quem vive melhor momento, o Atlético ou o Santos? Quem vive melhor momento, o Atlético ou o Internacional?
Entendeu? Então, são times que estão ali em posições... Quem vive o melhor momento? O Atlético ou o Bragantino? O que chegou a ser G4 e tá caindo pelas tabelas. Então, Bragantino. Isso. Esse aspecto também de rendimento, de atualidade, é muito importante quando se tenta fazer uma análise de futuro. Tá? Quando se tenta fazer uma análise de futuro. Por esse aspecto que o Atlético conquistou um ponto hoje no Beira-Rio. Não só pelo fato de ter jogado 90 minutos com um jogador a menos, mas por ter feito um jogo equilibrado, até certo ponto com o Internacional. Foram o quê? 2, 3 chances, Edu, que o Inter teve em 90 minutos, se muito? Grande Talvez chance mesmo uma cabeçada. O Everson fez pelo menos 2 grandes chances. A grande chance foi na cabeçada do Ricardo Matias. Isso. A grande chance. Em 90 minutos, com um a mais. Chute de fora da área. Isso, chute de fora da área, que ele ia até muito mais de segurança. Então, esse é um ponto que é muito importante quando se faz uma tentativa de análise de futuro. O Atlético vive, sim, um momento de crescimento, enquanto os seus rivais, eu não vou nem contar Sport e Juventude, porque esses dois acho que já estão rebaixados, vivem um momento de queda. Então, quer dizer, é um ponto a mais para o Atlético nessa briga que eu acho que nem vai durar muito, tá? Eu acho que antes mesmo da parada da data FIFA aí, eu acho que o Atlético já encaminhou sua permanência na Série A e vai poder pensar nessa decisão de Copa Sul-Americana com todo carinho. Ressaltar que hoje nós somos um galo de briga. Hoje a gente jogou 90 minutos com um a menos, com um adversário que se mobilizou, que franqueou a entrada de torcedor, que precisava ganhar o jogo na casa dele, e a gente brigou, e a gente teve raça, garra, vontade e esforço para conquistar esse ponto aqui. Então não posso deixar de exaltar o meu time, ressaltar que nós estamos crescendo no momento certo da temporada, evoluindo no momento certo da temporada, e aproveito para chamar o torcedor a continuar a fazer o que está fazendo, que é empurrando o time na quarta-feira. Nós temos mais uma batalha para a gente fechar bem essa reta final de Campeonato Brasileiro e focar na nossa final do dia 22. Sobre a arbitragem, que é a sua pergunta, a gente presenciou um vexame da arbitragem hoje aqui. O árbitro ter que recorrer 3 vezes ao VAR para trocar a decisão de campo, para fugir do critério que estava acontecendo em outros jogos do Campeonato Brasileiro. E a gente não quer, obviamente, ser favorecido, mas a gente não quer ser prejudicado, e a gente não aceita ser prejudicado da forma que a gente foi hoje. Nós fomos hoje em pelo menos 2 lances ultrajados aqui no Beira-Rio, e uma expulsão que condiciona um resultado, condiciona um jogo. A gente já conversou com o árbitro, a gente quer o mesmo critério da CBF. A gente quer que a gente possa conversar com os jogadores e explicar a eles qual é o critério, porque a gente fica perdido. Uma hora o critério é para o lado esquerdo, outra hora é para o lado direito. Então a gente entendeu que a arbitragem hoje, ela foi extremamente prejudicial. A gente vai às vias formais na CBF, mas não podemos deixar de falar sobre a arbitragem. O Vitor foi na coletiva, a gente não vai ter jogador passando aqui, até porque a gente está com voo agora. Mas o que aconteceu hoje, a gente não quer que aconteça de novo. Uma reiteração do mesmo árbitro apitando os nossos jogos no mês passado, nesse mês. Teve a expulsão do Alonso, desse mesmo árbitro lá contra o Grêmio. Teve o jogo do Vitória, teve o jogo do Corinthians, teve o jogo do Sport. Então a gente também quer um pouco mais de justificativa, de critério, para a gente também ter um pouco mais de tranquilidade, não se preocupar com a arbitragem, tá? Então, esse é o nosso posicionamento oficial. A gente já fez até sobre as nossas redes sociais, pelo que a assessoria me passou, mas a gente não pode deixar de falar de arbitragem nesse tom hoje, tá? Qual vai ser o seu próximo passo, Paulo? Porque o Atlético vai à CBF, recorrentemente isso acontece. Você falou da repetição da escala do árbitro Alex nesse mês de outubro, o Vitor também citou esse fato há pouco lá na sala de coletivas. O que é que dá para fazer, na sua opinião? Porque nós estamos vendo esse problema se repetir e o Atlético, aparentemente, a gente entende até, fica de mãos atadas, né? É essa a sensação? A gente vai ajudar a arbitragem. Eu quero ajudar. O Rodrigo Sintra, ele é bem intencionado. Ele quer fazer uma arbitragem diferente, né, do que estava fazendo, pelo menos, a gestão anterior. Então vai ter a nossa ajuda. A gente quer entender os critérios para passar aos jogadores os critérios da arbitragem. A gente não pode deixar de entender o que está acontecendo para que a gente não tenha um campeonato maculado com a arbitragem, porque está subindo muito
essa labareda em relação à arbitragem e não é o foco. Acho que o foco tem que ser dentro de campo. Então o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar. Vamos formalizar, vamos na comissão de arbitragem, vamos na ouvidoria de arbitragem. O fato de escalar o árbitro 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu não vejo como problema, mas também não é bom para o próprio árbitro. Então a gente vai contribuir dentro da nossa gestão, com a nova gestão da CBF para isso. Brax, fugindo da arbitragem, só para poder falar sobre esse planejamento do Atlético, porque os jogos vão ser alterados, né? O Atlético tem uma viagem para o Paraguai e tem a situação do jogo contra o Palmeiras. Fala-se que o jogo pode ocorrer numa quarta-feira à tarde. Isso é possível? O Atlético vai conversar com a CBF? Porque quarta-feira à tarde, para o torcedor, Brax, é algo assim, surreal, né? Breno, a gente espera o bom senso da CBF. A gente já conversou com a CBF, a gente já antecipou esse movimento, porque o jogo originalmente está marcado para o dia 19. E é impossível a gente jogar no dia 19 e viajar para Assunção, porque a gente tem que estar lá pela regra da Conmebol na quarta-feira. Então é impossível a gente fazer essas duas situações concomitantes de a gente jogar um jogo de um nível de Campeonato Brasileiro com o Palmeiras na nossa casa e viajar no mesmo dia para chegar em Assunção. Então a gente espera, e eu acredito que a CBF vai ter esse bom senso de não marcar o jogo no dia 19. A gente já fez um movimento antes, mas a gente aguarda agora a formalização deles. Gancho Sul-Americana, ano passado na Libertadores teve ônibus para a torcida viajar. Vocês estão pensando em alguma coisa para esse ano, para ajudar o torcedor a ir para o Paraguai? Sim, a gente vai ter a torcida lá. O Atlético precisa da torcida em qualquer lugar e sobretudo no final dessa. Com certeza a gente está trabalhando, não está na minha mesa esse assunto, mas as conversas que a gente tem tido institucionalmente vai ter sim o apoio da gestão para que a torcida esteja. Obrigado, Luiz. Fala galera, mais um vídeo importante aqui no canal, beleza? Informações aí no canal Trinca Galo, informações do Galão da Massa. A galera analisando aí o jogo aí, o que aconteceu sobre essa arbitragem complicada. Galo com um a menos aí conseguiu segurar um ponto importante. Gostaria de pedir a sua opinião, comente aqui embaixo, fortalece com like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu tropa, fui!